Olá, turma, tudo bem? Vamos começar com língua portuguesa. Peguem o livro de vocês, abram lá na página 71. Dê uma pausa agora no vídeo e quando estiver nessa página, vocês retornem. Ok? Vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre o acento agudo e o acento circunflexo. E por que é importante, ter os acentos nas palavras? É muito importante, pois ele indica aonde que estão a sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba que é dita mais forte, com mais intensidade. E também para não ter erro de comunicação, porque a acentuação, ela pode mudar a pronúncia e também o sentido das palavras. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vou compartilhar aqui a tela. Só um momento. Pronto. Vamos lá. Observe essas duas palavras. Elas utilizam as mesmas letras. Só que aqui eu tenho escrito sabia e aqui sabia. Observe que nessa última, ele possui o acento agudo na letra A. Então, eu tenho pronúncias diferentes e sentidos diferentes. Olha aqui, sabia está relacionado ao ato de saber, de conhecimento. E o sabiá é relacionado a um tipo de ave, que é essa aqui que vocês estão observando. Vamos começar, então, a falar sobre o acento circunflexo e o acento agudo. Primeiramente, o acento agudo. O acento agudo, ele tem esse símbolo, parece um risco, inclinado, um pouco deitado. Algumas pessoas falam que é o grão da vovó. Ó, ele possui o acento agudo no último O, vó. E é um som aberto, as vogais que têm o acento agudo. O que isso significa? Significa que as vogais são pronunciadas com a boca mais aberta e é dito mais forte. Em quais vogais se tem o acento agudo? Em todas. Nas vogais A, E, I, O, U. Ok? Exemplos: árvore, paletó, música. E agora o acento circunflexo. Ele possui aqui esse símbolo. Algumas pessoas dizem que é o chapeuzinho do vovô. Na palavra vovô, eu tenho acento circunflexo no último O. E o som é fechado. O que isso significa? Que as vogais, elas são pronunciadas com a boca quase fechada, ou seja, com um tom mais fraco. E não são todas as vogais que vão acento, não, tá? O acento circunflexo. São somente nas vogais A, E e O. Isso não pode esquecer, tudo bem? Exemplos: câmera, mês, alô. E para a gente fazer os exercícios da apostila, nós vamos ter que relembrar a classificação das palavras de acordo com números de sílabas. Quando se tem somente uma sílaba, a gente chama de monossílaba, como, por exemplo, a palavra mãe. Quando tem duas sílabas, a gente fala que é dissílaba. Exemplo, a palavra pato. Pato. Eu tenho duas sílabas. Quando se tem três sílabas, nós chamamos de trissílaba, como, por exemplo, na palavra comida, comida. E quando a palavra possui três ou mais sílabas, e quando a palavra possui mais de três sílabas, nós chamamos de polissílaba,
como, por exemplo, em autocarro. Autocarro, ok? Bom, agora eu quero que vocês peguem a apostila para a gente começar a fazer os exercícios. Eu vou abrir aqui o livro digital que tem no site do Sou Iônica. Vocês também conseguem ter acesso ao livro digital. Página 71. Ok? Bom, aqui nós temos, na página 71, uma sinopse com o título A Casa dos Pequenos Cientistas. Pessoal, essa sinopse, ele mostra uma história de pequenos cientistas que a todo momento eles ficam em um local diferente. E nesse local diferente, apresenta algo interessante, algo intrigante, que eles vão tentar resolver, né, esse mistério através de explicações científicas. Leiam esse texto, e aí vocês vão responder lá na letra A. Na letra A, vocês percebem que tem um balãozinho, então vai responder somente oralmente, tá? E não por escrita. Então, no dia da nossa aula, na nossa aula online, com a correção, vocês vão me responder, tá? Letra A, pergunta pessoal, cada um faça o seu. Com qual fato, com qual fato intrigante citado na sinopse você gostaria de se deparar? E por quê? Letra B. Leia algumas das palavras retiradas do texto. Todas essas 4 palavras possuem acentos. Aqueles que tiverem o acento agudo, vocês vão pintar de amarelo. Comecei aqui, ó, mistério. Eu tenho acento agudo em cima da vogal E, então eu vou pintar de amarelo. E aquelas outras palavras que tiverem o acento circunflexo, vocês vão pintar de azul. Página 72. Número 2. Eu tenho aqui, nesse quadro, um jogo de palavras. Todas elas possuem acentos, ou agudo ou acento circunflexo. Vocês vão colocar o acento no lugar correto. Feito isso, vocês vão preencher aqui em amarelo o que se pede. Se nas vogais, se nas palavras que vocês acentuaram, bom, aqui embaixo, vocês vão preencher de acordo com as acentuações que vocês fizeram lá em cima. Primeira opção, vogais escrita com acento circunflexo. Se por acaso teve alguma vogal com a letra A que teve acento circunflexo, você marca um X aqui. Se não tiver, você deixa em branco. Teve alguma outra palavra que teve acento circunflexo, só que na letra E? Sim, né? A gente preencheu, eu preenchi aqui já para vocês, a palavra ciência. E o acento circunflexo foi aqui na letra E. Vogais escrita com acento agudo. Todas aquelas vogais que tiveram o acento agudo, vocês vão marcar um X. Eu marquei aqui na letra A, pois eu já respondi aqui a palavra fácil. Na palavra fácil, tem aqui no Fá, né, em cima da vogal A, o acento agudo, ok? Depois vocês preenchem o restante, tá? No número 3, vocês vão pegar e vão escrever o nome desse objeto, só que separando as sílabas. Eu comecei aqui, ó, óculos. Separando as sílabas, a gente se escreve da seguinte maneira. Ó-cu-los. Ou seja, tem 3 sílabas, então é uma trissílaba. Esse objeto aqui do lado do óculos é um bambolê, tá? Talvez vocês não consigam identificar, mas é um bambolê. O restante, acho que tá fácil, né? É um picolé, uma lâmpada, um lápis, um tênis, uma abóbora, um sofá e um biquíni. Página 73. No exercício 4, de um lado eu tenho as imagens e do outro lado eu tenho a palavra escrita. Vocês vão ligar a imagem na palavra escrita.
Eu comecei aqui, ó, o trem, a imagem do trem na palavra tem. Trem, desculpa. Ok? E vocês terminem o restante. Letra A. Em relação ao número de sílabas, as palavras que nomeiam as imagens são classificadas como, ou seja, todas essas palavras aqui do exercício 4 são o quê? Monossílabas, ou seja, uma única sílaba, dissílabas, ou seja, duas sílabas, ou trissílabas, com 3 sílabas. Letra B. Todas essas palavras são acentuadas? Sim ou não? Marque um X. C. Contorne as letras abaixo que receberam o acento nessas palavras. Então, vocês vão voltar lá em cima, nas imagens, e vão ver quais vogais tiveram a acentuação e vão circular elas, ok? Página 74. De acordo com o que a gente aprendeu, vocês vão preencher essa tabelinha aqui em rosa. O acento agudo indica um som aberto ou fechado? Aberto, né? E pode ser usado em quais vogais? Preencham aqui. O acento circunflexo indica um som aberto ou fechado? E ele é utilizado, né? Pode ser usado em quais vogais? Preencham aqui. Aqui embaixo é só uma informação falando que as palavras monossílabas tônicas que são terminadas em a, oás, e, oês, o, ois, devem ser acentuadas, ok? É uma regra. Pessoal, tinha saído da minha tela, mas já coloquei novamente. Mais abaixo, nós temos outras atividades. No número 1, nós temos um jogo de palavras, elas são escritas da mesma maneira, porém, uma tem acento e a outra não. E aí muda o sentido das palavras e também a pronúncia. E nós vamos colocar em cada letra a palavra que se encaixa melhor. Letra A. O, temos aqui as opções médico ou medico. Disse que minha saúde está ótima. Vocês vão colocar a palavra correta. E a mesma coisa vocês irão fazer na letra B e na letra C. Deixa eu tirar aqui da minha tela. Pronto. Por hoje de português é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar um recado lá no mural, tudo bem? Até mais!